Ok, vamos falar de middleware no Laravel. A gente tende a pensar nele como, sei lá, um porteiro, né? Que só deixa entrar ou barra requisição. Mas e se essa visão for só a pontinha do iceberg? Nesta análise, vamos ver como o middleware é, na verdade, uma peça-chave, um pilar na arquitetura de aplicações realmente robustas e flexíveis. Essa ideia do porteiro é super comum, mas ela esconde o verdadeiro potencial da coisa. Vamos questionar isso um pouco? E se o middleware for, na verdade, uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem para construir uma aplicação moderna? Então, o nosso roteiro vai ser o seguinte: a gente vai dar uma olhada nova nos conceitos básicos, entender o que é esse tal de pipeline arquitetural, mergulhar em umas técnicas mais avançadas, falar de boas práticas e, no final, entender qual é a verdadeira essência disso tudo. Beleza, vamos começar então. E a primeira coisa é, precisamos reformular o que o middleware representa. Ele não é só um ponto de parada, uma barreira. É muito mais o ponto de partida de um processo bem mais complexo e organizado. Em vez de um portão, pensa numa corrente, sabe? Uma cadeia de processos. Cada elo dessa corrente é um middleware cuidando de uma responsabilidade que afeta a aplicação inteira, as tais responsabilidades transversais. É o jeito certo de centralizar tarefas como segurança e login, deixando nossos controllers limpinhos, focados só na lógica de negócio. Tá, mas como esses elos se conectam? É aí que entra a ideia de pipeline. Pensa assim: nenhuma requisição chega direto no controller. Antes, ela percorre um caminho estruturado, uma série de estágios que vão preparando e validando tudo. O fluxo é super claro. A requisição entra e primeiro passa pelos middlewares globais, que valem para tudo. Depois, pelos que são específicos da rota. Em cada etapa, a requisição pode ser passada adiante, bloqueada ou até modificada. E o mais interessante é que a história não acaba aí. O middleware também pode atuar na resposta, já no caminho de volta. E nesse pipeline, a ordem é tudo. A sequência que a gente define lá no arquivo http/kernel não está lá por acaso. Tentar verificar o papel de um usuário antes de confirmar se ele está autenticado, por exemplo, não faz o menor sentido, né? Vai falhar. A ordem correta garante que cada camada construa sobre a informação que a camada anterior já validou. Agora que superamos o básico de autenticação, o verdadeiro poder do middleware começa a aparecer. Ele se torna a ferramenta ideal para resolver aqueles problemas complexos e repetitivos de um jeito elegante, centralizado e que limpa o código de todo o resto da aplicação. Pensa nas possibilidades. Dá para criar um limitador de requisições que se adapta ao comportamento do usuário, ativar ou desativar funcionalidades para grupos específicos, medir performance, injetar métricas, selecionar dinamicamente o banco de dados num app multi-tenant, até comprimir um payload JSON na hora para economizar banda. São tarefas sofisticadas que ficam perfeitamente encapsuladas em middlewares. Isso deixa a aplicação super adaptativa. O exemplo do sistema multi-tenant é clássico. O middleware identifica o cliente pela URL da requisição e pronto, direciona a conexão para o banco de dados certo. E tudo isso acontece nos bastidores, de forma transparente, antes da lógica de negócio sequer começar. É a arquitetura trabalhando ao nosso favor. Claro, com tanto poder vem uma grande responsabilidade. Não dá para sair criando middleware para tudo sem critério. A forma como a gente constrói e combina essas peças é o que vai garantir que a aplicação continue robusta e fácil de dar manutenção no futuro. Então, a regra de ouro é: mantenha o middleware focado em tarefas de infraestrutura. Cada um deve fazer uma única coisa e bem feita. Nada de colocar regra de negócio aqui dentro. Se a tarefa for complexa, a solução não é um middleware gigante, mas sim combinar vários middlewares pequenos. Assim, o código fica mais limpo, fácil de testar e de entender. Quando a gente aplica essas práticas, o papel do middleware na arquitetura se transforma. Ele deixa de ser aquele filtro simples lá da entrada e se revela como o verdadeiro pilar que sustenta toda a lógica transversal da aplicação. No fim das contas, enxergar o middleware como um pipeline arquitetural abre portas para construir aplicações muito mais robustas, flexíveis e elegantes. A pergunta a ser feita não é mais o que este middleware precisa filtrar, e sim qual comportamento recorrente da minha aplicação eu posso centralizar e isolar aqui. E essa mudança de perspectiva, bom, ela muda o jogo.